Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Graças a Deus, pessoal, mas um dia aqui nessa realidade que não é fácil, mas estamos aqui para fazer o que a gente pode fazer. Fazer o bem, ajudar uma pessoa a estar bem, sabe? Por isso que Deus ainda permite que a gente esteja, né? Tem muita probabilidade de a gente sair daqui, desencarnar, né? Que existe muitas doenças, muitos vírus, muitas coisas que pode levar a gente a sair desse corpo. Mas por que que Deus está mantendo a gente aqui, pessoal? Ele está mantendo porque ele quer que você ainda faça aquele propósito da sua alma, entende? É por isso que ele quer que ele está durando você. Que você se arrependa, aquele que não tomou consciência, tome consciência e faça aquilo que está na sua alma. Aquela pensamento do bem, fazer o bem ao próximo, sabe? Você mudar sua consciência, sua concepção disso. Ele está esperando essas pessoas. E aqueles que estão despertos, ele está dando mais vida para que desperte outra pessoa. É o que eu estou fazendo aqui. Enquanto eu tiver aqui nessa realidade, é isso, pessoal. Você vê, quem é sensitivo igual a gente, é médio, é uma pessoa que está com a aflorada, a sensibilidade aflorada, né? A gente sente energia. Eu não sei se foi minha percepção, mas não foi minha percepção que eu perguntei outra pessoa que estava desperta, né? Do meu canal ontem, se ela estava sentindo o que eu estava sentindo ontem, uma tranquilidade, uma paz, uma energia tão boa. Eu acordei com a energia ontem tão boa, tão gostosa, entende? E você vê, né? A irmã falou, irmão, ontem foi feriado do comércio, né? Dos comerciários. Eu digo, sim, entende, pessoal? Então, existe uma energia, eu vou até gravar um vídeo falando sobre isso, porque é interessante a gente saber disso, pessoal. Existe uma energia de competição que está na maioria das pessoas, da população. Quando ela está no trabalho, ela está no momento de competição, de guerra, entendeu? É uma guerra para adquirir o seu sustento, sabe? Ela está nesse nível de competição. Então, aquele dia eu senti aquela tranquilidade, né? Eu até perguntei a essa pessoa, você está sentindo isso? Como é que tá aí? Tá bem? Tá sentindo, assim, uma paz gostosa, uma tranquilidade? Ela disse, eu tô, irmão. Eu não sei, eu não sei, parece que é porque hoje é feriado, ela falou. E eu nem sabia que era esse feriado, né? Tô tão... Porque de vez em quando que eu não escuto mais televisão, de vez em quando que eu vejo as redes sociais, né? E aí eu não fiquei sabendo desse, como é que se diz? Desse feriado. Mas aí deu para perceber, quando ela falou isso, me veio a intuição logo de que tinha a ver com essa energia de competição. Entende, pessoal? Tinha a ver com essa energia. Hoje, agora mesmo eu acordei, ó. Ó a energia que tá. Até aqui em casa, ó a energia. Você entende? É a competição. Quando entra nessa energia de competição, acontece isso, pessoal. E isso é inconsciente. As pessoas já estão tão programadas a estar nessa competição que ela nem sente.
ela está competindo que ela nem sente, pessoal. Tá? Outro dia eu vou falar sobre isso, né? Mas porque meu tema hoje é outro também, tem a ver um pouco com isso, mas é mais da dependência da pessoa, tá? É quando aquelas pessoas estão dependente fica na dependência espiritual de algum líder, de alguma igreja, sabe? Porque é, é por isso, pessoal, é por isso que é por isso que essas pessoas, né? Essas pessoas não passam conhecimento, até no meio religioso. Não passa o conhecimento para você, por quê? O que faz você ressignificar isso é o conhecimento. É o que eu venho ensinando aqui no meu canal, pessoal. Tá? Olha aí canais aí que tá ensinando vocês. Se for ensinar, você vai ter que pagar aí uma taxa, você vai ter que entrar aí, porque fizeram o comércio disso, um conhecimento tanto espiritual como aqui nessa realidade é assim, pessoal, tá? Então, quem tem dinheiro, ele pode ter mais conhecimento, porque ele pode pegar o dinheiro dele e investir em conhecimento. Outros que não tem, vai ficar sem, tá? E vai ficar com essas dependências, dependendo de que o outro lhe ensine alguma coisa, lhe oriente. E é por isso que as igrejas estão aí. E sabe o que acontece? Essas pessoas ficam nessa comodidade, porque ela diz, eu não estudo, eu não vou buscar. É o pastor, qualquer coisa o pastor vai, faz uma oração por mim, qualquer coisa o líder faz uma emissão espiritual. Então, ela fica nessa dependência. E é um problema muito recorrente no meio espirituais, né? E religioso em geral, pessoal, tá? Porque isso também é uma coisa inconsciente que as pessoas estão. Já foi colocado tanto no costume, então a gente tem que despertar também para isso, pessoal. Tem que despertar, entende? Então, será que as coisas se acalmaram? Será que tá tudo calmo ou ainda tá com energia de competição ainda? Entende, pessoal? É, é o que tem nessa realidade. É o que tem para hoje, entende? Aí, por que eu estou falando isso, pessoal? Qual é meu tema de hoje? Você tem ideia? O meu tema de hoje é o que é a dependência espiritual. O que é isso? Você está dependente, não você está independente. Então, se você está dependente, você se torna um escravo. Tá? Você é um escravo, tá? Aí ele fala, por que não podemos entrar nesse estado de consciência? Porque essa dependência, pessoal, é um estado de consciência. E como é que você sai para sair desse... Como é que você faz para sair desse estado? Conhecimento, pessoal. Autoconhecimento, conhecimento. Aí você sai desse estado. Então, o conhecimento é por isso que é difícil, muitos canais aqui de espiritualidade religiosa que não passam o conhecimento das pessoas. Tá? E o que é que eles passam? Eles passam coisas que você tem que buscar, tal, se você quer resolver isso, para eles dar solução para você. Eu digo, eu tenho uma solução para você. Venha, eu tenho uma solução. Então, não é você que resolve a solução, é ele. Entende, pessoal? Tá assim, tá? Tá acontecendo agora. Esse momento está acontecendo agora. Não é uma coisa que eu estou falando que
esporadicamente. Todos estão se comportando desse jeito. Todos os grupos religiosos, todos estão se comportando desse jeito. Por isso que é difícil ter aqui canais no YouTube aberto aí, com ensinamento. Você viu o vídeo de ontem, a profundidade que eu estava passando para você? Você não encontra aí. Pode procurar aí. A irmã mesmo do meu canal aí, ela falou, nossa irmã, eu estou procurando um canal que faça a mesma coisa que você faz assim, com essa profundidade, eu não encontro. Por isso que ela aqui, membra do meu canal, ela está aqui ativa. Entende? Porque interesse, né, pessoal? Tem muitos interesses, né? E nessa realidade é assim, entende? Se você tem uma situação, eu tenho um conhecimento, você vai ter que dançar. Então, entende? Agora, você que está no meu canal e você que não está ajudando, olha o que você está querendo fazer, pessoal. Você não está ajudando uma coisa que pode ajudar muita gente. Entende? Por isso que eu deixo aí, ó. Se vocês quiserem me ajudar, não estou forçando igual os outros forçam você. E quando forçam você, vocês parecem que gostam. Já está tão doutrinados sobre isso que vocês fazem naturalmente. Quando veio assim uma pessoa fazendo o que eu estou fazendo, não acho uma coisa natural. O que é que ele está fazendo? O que é isso? Né? Começa a balançar a consciência deles, né, pessoal? Mas vamos aqui para o nosso tópico de hoje. O que é essa dependência espiritual? O que é isso, pessoal? Vamos ler aqui, né? O que é que ele fala, o que é essa dependência? Para a gente ver se a gente consegue entender alguma coisa, a gente estuda junto aqui, consegue entender alguma coisa, né? Aí ele fala, a dependência espiritual, né? A botar o quê? A dependência espiritual é um conceito que se refere à necessidade excessiva de apoio emocional, psicológico ou espiritual, de uma forma externa. Entende, pessoal? Então, não é só também grupo religioso, né, pessoal? É dependência tanto emocional e psicológica. Você vai para um terapeuta, um psicólogo, tem pessoas, pessoal, que ela encontra ali um conforto, né? Começa a pessoa a ouvir a energia, ela fica dependente ali. E o terapeuta fica ali, por quê? Ela está indo lá e pagando, né? É uma comodidade para ele. Ele tem o dinheiro vitalício, né? Então, ele não vai passar conhecimento para que você mesmo faça esse processo de ter a sua independência. Então, você fica dependente. É a mesma coisa em grupo religioso, pessoal. Então, ele fala que essa necessidade excessiva de apoio, então, tem uma compulsão excessiva, né? Ao apoio emocional, psicológico ou espiritual de uma fonte externa. Então, sempre você está buscando de uma fonte externa. Você tem uma fonte interna, o qual você não busca, tá? Você só busca a fonte externa, porque talvez seja algo que esteja incomodando você no físico, né? Alguma coisa que está atrapalhando o seu dia a dia. A maioria das pessoas vão buscar essas coisas por causa disso, pessoal, tá? E o pior de tudo, talvez você encontre até uma pessoa aí errada nesse meio, tanto religioso como em terapeuta, qualquer ajuda que você vai buscar, em médico, sabe? Sempre tem pessoas ali que, você sabe, né? A gente vive a dualidade, existe o bem e o mal, então, em todo tipo de profissões tem aqueles que estão
ali pelo bem, fazendo para ajudar o próximo, mas tem aqueles que não. É em todos os grupos, tá? É para nenhum ficar com ciúme aí, tá? Então, todos os grupos têm isso, porque tem um ser humano ali que está fora do propósito que ele veio fazer, entende? Por isso que acontece isso. Então ele fala que pode ser uma pessoa, uma religião, uma crença ou uma prática espiritual. Então, pode ser essas coisas, tá? Essa dependência pode se manifestar em diversas formas, como buscar constante validação. Então, sempre quer buscar validação para ver se você está certo ou não, do pastor, de alguém, entende? Orientação e conforto no momento de crise. Então, no momento de crise, a maioria, quando vai, principalmente para grupo religioso, é no momento de crise. Vai procurar um psicólogo, é no momento de crise. Entende? Ninguém vai para essas pessoas assim, eu vim aqui para a gente conversar. Ninguém vai assim, pessoal. Se tá bem, não quer nem conversa, não quer nem ver a cara. Entende? Principalmente no grupo religioso, esse sabe que existe os falsos profetas. A Bíblia fala, né? No meio aqui religioso existe isso. Tá? Então, no momento de crise, você vai procurar e você encontra um desse falso profeta. O que pode acontecer com você? Entende, pessoal? Aí ele fala, muitas vezes a dependência espiritual é confundida com a fé. Então, muitas vezes essa dependência é confundida com a fé. Mas é importante distinguir entre uma crença saudável e uma dependência de que pode levar a um estado de vulnerabilidade emocional. Então, você tem que, para distinguir isso, você tem que estar desperto. Porque enquanto você estiver dormindo, você não consegue distinguir o que é saudável, como é que se diz, a crença saudável, com a crença que está levando você a um estado de vulnerabilidade emocional. Está mexendo com você, está deixando você desequilibrado. Entende, pessoal? Precisa despertar. Então, se você não está desperto, está dormindo, como a maioria, né? Até em grupos, às vezes, estão dormindo. Você não vai conseguir distinguir isso. Então, por que não podemos entrar nesse estado? Por causa disso, pessoal. Vai levar você a um estado de vulnerabilidade. Agora, como é que você faz para sair desse estado? É o autoconhecimento, você buscar a fonte interna, não a fonte externa, né? Você pode buscar a fonte externa como um apoio. Por isso que eu falei aqui em um vídeo, eu sou um apoio. Você não tem que buscar, não é você ter conexão comigo, você tem que ter conexão com o seu Deus interno. Mas vocês já estão tão viciados. Eu sei que tem muita gente de grupo já estão tão viciados em buscar a validação externa de um pastor, de um líder, que vocês também podem fazer de mim esse pastor, esse líder, para buscar uma validação. Entende? Eu estou aqui para um apoio. Vou apoiar você. Mas se você não faz o trabalho interno, se você não faz, não vai acontecer nada. Entende? É preciso falar isso. E você não vai ver nenhum líder aí, né? Tem poucos que falam sobre isso, porque ele quer que vocês fiquem dependentes. Por quê? Tem interesse de que você, principalmente em lugares físicos, que você vá lá, contribua alguma coisa, sabe? Você fique dependente ali dele. E tem muita gente assim, dependente de algum guru, de algum líder, de alguma coisa religiosa, as pessoas estão dependentes. Pessoal. Eu tenho que falar isso aqui para você, entende? Para que ninguém fique enganado.
Aí ele fala, as principais características da dependência espiritual incluem falta de autonomia. Então, aquela pessoa não tem autonomia nas decisões pessoais, a necessidade de aprovação constante de líderes espirituais ou de grupo religioso e a sensação de vazio e desamparo quando não se está em contato com a fonte de apoio. Então, se ela sai de um grupo, se ela não tem apoio, ela sente um vazio, parecendo que ela não tem apoio mais nenhum, pessoal. É isso que acontece com as pessoas. Né? Porque a própria pregação dos decididos vai fazer com que você fique ali naquele grupo. Se você sai daquele grupo, você não vai ter apoio, você não vai ter ajuda nenhuma. Porque ele disse que vocês saiu da igreja, né? Você saiu da igreja, você não vai ter apoio, então você vai ficar naquele vazio, vai sentir aquele vazio, né? Um desamparo e contato do apoio. Isso tem acontecido com pessoas que têm muitas igrejas. Eu até vi também grupos de matriz africana que expulsam a pessoa que ia lá, né? Buscar apoio nesse grupo religioso, expulsa e essa pessoa fica sem apoio. E tem pessoas que caem até em depressão, fica mal, pessoal. Porque além de expulsar, o líder lá desses grupos aí amaldiçoa a pessoa. Nossa, pessoal, é difícil saber disso, né? Mas tá acontecendo, pessoal. Não tem como evitar isso. Tá acontecendo. E eu tenho que vir falar isso aqui para você. Expulsa eles e aí ele não tem apoio, ele vai cair nesse vazio, desamparo. Aí ele fala, o indivíduo que se apresenta essa dependência pode sentir que a sua identidade e autoestima está intimamente ligada à conexão com a espiritualidade ou com a comunidade religiosa, o que pode resultar em um ciclo de insegurança e ansiedade. Então, por isso que eu fiquei sabendo, teve pessoas que foram expulsas de grupo aí, caíram nessa ansiedade, pessoal. Eu sinto muito, né, pessoal, que tem grupos pensando assim, pessoal, sabe? E a pessoa vai lá para ajudar, receber uma ajuda, chega lá, encontra mais pior ainda quando sai, ainda alguém amaldiçoa, né? Acontece isso, pessoal, tá? Até eu fiquei sabendo, né, que eu não frequento, eu não sei, até de matriz africana, esses grupos aí de matriz africana, também tem esse tipo de pensamento, né? Talvez até faça uma magia para que o espírito fica atormentando a pessoa que saiu dali, né? Não sei, né, pessoal? Talvez possa acontecer isso. Tá? Aí ele fala, a dependência espiritual é uma situação que uma pessoa está vivendo em desequilíbrio, no qual a espiritualidade se torna uma obsessão. Então, essa espiritualidade que ele está vivendo não é a verdadeira espiritualidade que leva ao equilíbrio. Então, está sendo uma espiritualidade que está levando ao desequilíbrio dele. E a espiritualidade que Deus quer que a pessoa entre nessa espiritualidade vai ter para trazer o equilíbrio. Para trazer o equilíbrio da pessoa. Entendeu? É isso. Aí ele fala que está vivendo desequilíbrio, no qual a espiritualidade se torna uma obsessão. Então ela tem como a espiritualidade como uma obsessão. Isso acontece muito com o evangélico, né? Católico, espírita também, que a pessoa fica ali ferrenha, quer se você não entra no grupo dela, entende? Então,
São essas pessoas que estão assim, pessoal, já com a mente cauterizada. Se você não é do grupo dela, você não. Então, isso já se tornou uma obsessão para essas pessoas. Você não vê. Eu vi um cidadão no meio da rua, não sei o que, vocês vão pro inferno. Um pastor, não sei o que lá, pregando tal, não sei o que. Se você não entrar na igreja, é você que está no inferno. Eu estava vendo a pregação. Então, são pessoas que estão na espírita, mas estão de forma desequilibrada. Tem muitos aí, pessoal, tá? Tem muitos aí, assim. Aí se torna uma obsessão. Então ele passa a ser, ele pensa que é melhor do que a outra pessoa, ele é mais santo, ele é porque teve uma experiência fora do corpo, porque teve, ele agora é especial. Ontem eu estava vendo uma pessoa assim, porque ele estava dizendo que teve uma experiência, agora ele estava sentindo, eu sou especial, eu tenho a comunicação, que não sei o quê. Entende? Então, isso, a espiritualidade está se tornando uma obsessão. Por quê? Ela está tentando dizer que ela está indo tanto para como é que se diz, a espiritualidade desequilibrada. Por quê? O caminho é o caminho do meio, do equilíbrio. A espiritualidade, às vezes, fez você ter aquela experiência para você, como é que se diz? Entrar nesse equilíbrio, porque você estava desequilibrado. Entende? Aí, quando ele não sente mais aquilo, ele fica procurando. É igual que tem muitos grupos que ficam procurando para sair do corpo, pessoal. Tem grupo que fica treinando, quero sair do corpo. Entende? Aquela ansiedade, então. Isso entra também no desequilíbrio. Por isso que eu não me preocupo. Tem dias que eu saio, tem dias que eu não saio, mas eu fico tranquilo. Porque isso é uma coisa normal. Se eu sair vendo o mundo espiritual, sair. Se eu não sair, mas o que é que tem isso de especial? Tem nada de especial. Você vê o mundo espiritual, você tem sensibilidade aflorada, e aí? Entende? Isso é para que você perceba, para você trabalhar o seu equilíbrio. Entende? Mas o que é que se torna? Se torna especial e as outras pessoas, ai, nossa, aí está seguindo essa pessoa se torna o guru dessas pessoas e essas pessoas ficam na dependência, pessoal. Eu espero que ninguém esteja na minha dependência aqui, porque se eu não gravar vídeo aqui, pessoal, tem pessoas que já, cadê o vídeo? Ai, meu Deus, cadê o irmão Samuel? Entende? Eu entendo, é normal, né? Enquanto a pessoa está desenvolvendo a sua espiritualidade, ela tá precisando do apoio. Então, estou dando apoio. Mas depois que você despertou e você tem que ir na sua dependência, pessoal. Independência, né? Não fica, porque você é livre. Você é livre. Você não vai ficar escravo de mim, não. Tá, pessoal? Como muitos religiosos fazem aí vocês. Mas você já está tão viciado, né? Tão já acostumado a essa situação que vocês entram nisso. Aí ele fala, ou seja, quando uma pessoa se torna ligada a ela, comprometedora ao seu bem-estar e saúde emocional. Então, quando você se liga nessa espiritualidade, obsessão, vai comprometer o seu bem-estar e a saúde emocional. Por quê? Porque a saúde emocional vai desequilibrar suas emoções. Vai desequilibrar. Então, o que um líder desse fala lá pode atingir você ficar desequilibrado. É por isso, pessoal. Não, a sua fonte é interna, não externa. As fontes que tem aqui de apoio externa é só para apoio, né? Terapeuta, ele tá ali, mas se você não fazer a mudança, não ressignificar, é você que faz isso. Ele só vai dar a chave, o conhecimento, é o que eu estou dando aqui. Estou dando a chave, o conhecimento, para você fazer ressignificar isso aí dentro.
os problemas que você teve, os traumas. Ontem eu até falei sobre o trauma aqui, não foi? O vídeo ontem, né? Então, é você que vai fazer esse trabalho, a sua consciência. Entende? Aí ele fala, a dependência espiritual pode ter várias consequências negativas na vida do indivíduo. Entre elas, destaca a dificuldade de tomar decisão independente, a sensação de importância diante do desafio e a possibilidade de se envolver em relacionamento tóxico com o líder ou com um grupo que explora essa sua vulnerabilidade. Então, você fica vulnerável, pessoal. E aí o que? Se tiver um líder aí tóxico, né? Você vai se envolver em um relacionamento com um líder tóxico desse. Estou falando líderes, mas pode ser um terapeuta, pode ser qualquer pessoa. Líder de um grupo aí, vai explorar você, a sua vulnerabilidade. Entende? Ele não vai ser sincero, como eu estou falando aqui. Você vê que eu não estou explorando ninguém. Eu deixo para que a pessoa veja se o meu trabalho, as coisas que eu estou falando, está trazendo o bem dela. Ela quer me ajudar? Tá aí, meu Pix. Eu não estou explorando você. Mas você, pela sua vulnerabilidade, que você vai estar no momento de crise, né? Aí você vai buscar ajuda. E às vezes espiritual, né? Emocional, que mexe com a gente, né? Aqui, essa realidade, você viu ontem eu falar, não tem como aqui a gente vir para essa realidade e não querer sentir a emoção, pessoal. Você lembra do vídeo de ontem? Eu falei, não tem como. Então, vai mexer com você, aí você vai procurar ajuda, tanto terapeuta, um líder religioso, ou uma pessoa, um líder de um grupo, você vai procurar. E se essa pessoa é tóxica, pessoal? É uma pessoa também que, sabe, ela vê que você está vulnerável e vai explorar você. Entende, pessoal? Entende? Veja se eu estou fazendo isso aqui com vocês. E eu não estou fazendo vocês ficarem apegados a mim. É isso que muitos ainda, muitos ficam perguntando, aonde é o grupo, irmão Samuel? Samuel, aonde a gente pode ir? Tá... Porque não entende, porque já vem de um costume, né? Um costume que foi colocado por esses líderes, essas pessoas, elas aí quando sai de lá, ela aí pensa que entrar. Aí cria o seu grupo, irmão Samuel, ou não sei o quê. Entende? Porque eu estou fazendo você buscar, só estou passando o conhecimento, fazendo você buscar internamente. Você vai ter conexão com seu Deus. Essa é a sua dependência. É desse Deus, não de ninguém externamente. Tá? Aí ele fala, além disso, a dependência espiritual pode levar a um estado de estagnação pessoal, onde o indivíduo se sente preso a um ciclo de repetição de comportamento e crença que não promove crescimento espiritual e emocional. Então, é o que está acontecendo com muitos grupos religiosos, principalmente evangélicos. Estão tudo estagnado, pessoal. Eu conheci uma pessoa na igreja há 30 anos, não sabe o que é espiritualidade, não sabe de nada, pessoal. Eu digo, 30 anos? O que é que você fez 30 anos nessas igrejas? Nossa, pessoal, não aprendeu nada. Só em saber dar o dízimo, a oferta lá, você só aprendeu isso? Entende, pessoal? Então, não há crescimento. Por quê? Se não há conhecimento, eles não passam conhecimento, só passa aquela baboseira, você não vai ter conhecimento. Então, a sua consciência não vai ter como fazer a ressignificação. Porque quem faz o trabalho dentro de você é você mesmo. Através do conhecimento, você começa a despertar, você começa a mudar a frequência. Agora, não passa o conhecimento, a pessoa fica 30 anos. Aí como é que vai mudar?
ele vai ficar num ciclo de repetição de comportamento e crença que não está promovendo um crescimento espiritual e nem emocional. Tá? Tem muitos aí, pessoal, na igreja está totalmente desequilibrado. Eu digo, como é que pode isso, pessoal? Pelo amor de Deus. O que é que essas pessoas estão... E às vezes até o problema do desequilíbrio dele está lá no lugar onde ele está indo. Entende, pessoal? Então, temos que ficar atentos a isso, porque a dependência espiritual pode levar a esse estado de estagnação. Então, é um estado de consciência que a pessoa está ali. Por quê? Por falta do conhecimento, ela se estabiliza ali. Ah, é isso aqui. E ainda ela coloca no coração aqui é toda a verdade. E ainda fica tentando convencer outras pessoas, levar para aquele grupo que é a verdade ali. Você está vendo alguém com essas características aí, pessoal? Você está vendo aí pessoas com essa característica? Você conhece muitas pessoas assim. Então, assim, elas colocam que ali é a verdade, que ali ela tem problemas ali naquele grupo, mas está ali e querem levar você para aquele grupo porque ela acredita que aquele líder, aquele grupo, aquele é a verdade dela. Ali estagna você, tá? Por isso que aqui a gente busca todo o conhecimento, pessoal. Da psicologia, o conceito que eu falei ontem foi da psicanálise, né? E da psicologia, que eu coloquei também pensamentos espirituais naquele pensamento, porque tem a ver. Aqui eu faço isso, tá? Para a gente crescer o entendimento e você, a sua consciência, vai ter como ressignificar o problema que você tem. Porque quem vai ressignificar é a sua consciência. Sua consciência que vai equilibrar o seu pensamento, a sua emoção do seu corpo. É ela que vai controlar. É a responsabilidade da sua consciência. Mas você precisa ter conhecimento. Porque quando a gente chegou aqui, a gente tem pouco conhecimento. Então, e a maioria, a Matrix, né? Principalmente a religiosa, fez um favor para a humanidade de esconder vários conhecimentos e queimar vários conhecimentos para que a nossa consciência não tivesse conhecimento para poder ressignificar muitas coisas. Por isso que até agora a humanidade ainda não consegue ressignificar a morte, pessoal, que é o descolamento do espírito do corpo. Até hoje é um sofrimento muito grande a morte para a gente, né? Até agora não consegue ressignificar isso, tá, pessoal? Então, por causa disso, porque esconderam o conhecimento, muitas pessoas estão aí sem conhecimento, alguns que têm conhecimento não passa. Se vai passar, você tem que entrar no jogo aqui da Matrix, que é você vai ter que dar um dinheiro que eles querem. E é isso aí. E as pessoas aí, principalmente a de Maria de baixa, não vai ter esse conhecimento. Não tem. Por isso que eu abri o meu canal aqui, pessoal, para explicar tudo isso a vocês. Mas sabe quantas pessoas de nível mais baixo estão assistindo o meu vídeo? Poucas pessoas. Tem mais pessoas de nível elevado. Tem pessoas até famosas assistindo meu vídeo aqui. Você entende agora? Você entende? Tem pessoas até famosas assistindo meu vídeo. Tá? Famosa aqui nessa realidade, né? Entre aspas, né? Entende? Mas considerando aqui, é uma pessoa que tem uma posição na sociedade, tem dinheiro, né? Tem a energia que movimenta aqui essa realidade, entende? Está assistindo meu vídeo. Tem poucas pessoas que eu queria fazer para que a maioria da comunidade, as pessoas de pobre,
pudesse ter acesso a esse conhecimento. Mas são pouco. Por quê? A maioria dessas pessoas estão com outro nível de cabeça. E estão tudo até preso nessa dependência espiritual em algum grupo religioso, em alguma igreja evangélica, a maioria, tá? Eu sinto muito, né, pessoal? Aí ele fala: a causa da dependência espiritual pode ser variada e complexa. Muitas vezes essa condição está enraizada em experiência passada, trauma emocional ou a uma educação que enfatiza a submissão, a figura de autoridade espiritual. Então, pode ter essas raízes aqui, dessa experiência passada, né? Trauma emocional ou educação, a pessoa já vê da família educada sob uma submissão de autoridade espiritual. Ah, autoridade espiritual, ai meu Deus! Sabe, sempre aquelas coisas de reverência, sabe, pessoal? Então, já veio naquele costume. Então, já foi colocado por líderes, pastores, vários grupos religiosos. Vários grupos religiosos fazem isso. Aí ele fala, além disso, a busca por significado e propósito na vida pode levar algumas pessoas a se tornarem excessivamente dependentes de crença ou prática que promete resposta ou solução para a sua angústia existencial. Então, é o prato que a maioria dos líderes oferece para você, pessoal. Qual é o seu problema? É emocional? Qual é o seu problema? É no relacionamento? É dinheiro? Vem aqui, a gente vai. Então, você vai buscar significar propósito da vida pensando que esse é o seu propósito da sua alma, nessas coisas, dessa crença, dessas coisas de prática que promete a solução ali da sua angústia da existência imediata dessa vida. Então, o que é que esse líder promete aí? Você está desempregado? Você está angustiado? Você está problema no relacionamento? Você está... Olha aí, pessoal. Olha aí se não é isso que está acontecendo. Até no meio espiritualista. Venha para a dimensão espiritual, ao qual você vai... como é que se diz? Para o relacionamento, você ter dinheiro, prosperidade. Olha aí. Eu não estou falando uma coisa que não está acontecendo. É uma coisa que está acontecendo. E vocês tudo vão ficar nessa dependência. Olha aí quantos aí está. Tá? Aí ele fala, é crucial diferenciar a dependência espiritual de fé saudável. Enquanto a fé proporciona conforto, esperança e senso de pertencimento, a dependência espiritual se caracteriza pela falta de autonomia. Então, se quando a pessoa está sem essa falta, significa que está na dependência. E pela busca incessante de validação externa. Então, ela está sempre procurando validação externa. Uma fé saudável permite que o indivíduo mantenha sua identidade, seus valores pessoais, enquanto a dependência espiritual pode levar a uma perda de si mesmo e pró da aceitação do apoio do outro. Então, ela vai perdendo a identidade dela. Ela tem que fazer. Então, a maioria das religiões, dos grupos, fazem isso com você, pessoal. A maioria. Né? São poucas aí, poucos grupos que se safa dessa situação. Então, a pessoa tem que buscar a sua identidade e valores pessoais. Quando ela busca isso, ela entra num equilíbrio pessoal. Quando ela está buscando externo, ela vai para a validação e aceitação, apoio do outro. Ela não vai porque a alma dela, o compromisso da alma dela, ela está fazendo. Isso está acontecendo agora, pessoal. É uma coisa que está acontecendo agora. Você vê um texto aqui bem
antigo, mas está falando de coisa agora, porque está falando de coisas que a humanidade está se comportando assim, tá? Aí ele fala, uma pessoa espírita pode se tornar dependente do ápice espiritual e perde a experiência de verdade. A dependência espiritual ocorre quando algo realmente grandioso acontece, como você tivesse recebido uma dose de uma droga poderosa. Nossa, assim você o toma, o quer mais. Não existe droga mais potente do que uma experiência espiritual. O componente intelectual desse vício é a crença de que você, se você não tiver essa experiência bastante, vai se sentir ótimo o tempo todo. Ele fala, e como confinar, você recebe uma dose no hospital. É como você recebesse uma dose que quebrou o braço, ou quebrou o braço e pensa, se eu receber gotinha desse todo o tempo, a vida seria relativamente prazerosa. Não importa o que aconteça, a experiência espiritual com frequência são assim. E a mente, ao colocar o seu padrão costumeiro, ao passar, se estiver tão experiência constantemente, isso seria liberdade? Então, é uma das coisas que acontece no meio religioso e espirituais em geral, né, pessoal? Porque a pessoa passa pela uma experiência espiritual, né, que eles falam que é sobrenatural, que ele tem uma sensação, ou às vezes é uma QM, é uma saída do corpo, às vezes é ele ver o mundo espiritual, é alguma coisa, sabe? Que leva essa pessoa nesse êxtase, parecendo que ele tomou uma dose de droga. Então, a pessoa fica viciada também naquilo de querer toda hora, toda hora querer, como é que se diz, essa experiência, pessoal. Mas aquela experiência só foi para despertar sua consciência, para você entrar no equilíbrio, entende? É isso que acontece, pessoal. Tá? As pessoas ficam nessa dependência também. Existe essa dependência. E às vezes é por isso que a dependência dessas pessoas que tanto fica querendo sair do corpo, você tem que deixar relaxar, uma coisa natural. Vai acontecer. As pessoas que assistem meu vídeo aqui, né? Eu não sei porque parece que eu tive essa experiência. As pessoas que assistem meu vídeo, elas saem do corpo naturalmente. Umas até tomam susto, fica com medo, aí não quer mais que isso aconteça. Como é que se diz? Não quer mais me assistir. Foi depois que eu assisti o vídeo do irmão Samuel que eu comecei a sair do corpo. Então, tem pessoas... É uma coisa natural, você já saía, agora só que você saiu agora com a consciência desperta. Esse é o despertar da consciência da pessoa, entende? Porque quando você vai expandindo a consciência, o conhecimento que eu vejo, vai despertando a sua consciência. Entende? Mas tem pessoas que ficam viciadas nisso, pessoal. Quer ter experiência, porque aquilo teve um gozo, né? Então, tem essa dependência também espiritual. Ele fala, na cultura, porque isso aí não é liberdade. A liberdade é você entrar no equilíbrio, no caminho do meio. Entende? Ele fala, isso é liberdade? Porque se você ficar sempre naquilo ali, você está dependente. Então, você está na dependência espiritual. E tem gente que tem aproveitado isso aí, né? Fazendo até curso para você sair do corpo, ganhando dinheiro em relação a isso aí, pessoal. Tem aí no meio espiritualista, tá? É igual a campanha dos evangélicos, quando eu estava lá, era a campanha para que a pessoa se batizasse no Espírito Santo. Tinha
tinha, como é que se diz, eles faziam conferência direto, a pessoa pagando, aqui, esse pregador, você vai sair batizado. Então, tinha isso também. Então, do meio espiritualista é isso, pessoal. Em todo lugar, pessoal, em todo lugar, se você não está no equilíbrio, você vai cair numa armadilha dessa, tá? Aí ele fala, nossa cultura, no que tange a maior parte de vício, é viciado e visto como miséria, mas não no mundo espiritual. Então, quando é esse negócio de a pessoa ficar viciada, hein? As pessoas não vê que isso daí seja um mal também. Mas é um mal, pessoal. Porque a pessoa está no desequilíbrio. Aí ele fala, é dito ao buscador que a dependência é diferente de todas as outras dependências. Você não é um drogado, é um buscador espiritual. Então, é o que ele fala, você é um buscador espiritual. Não, pessoal. A gente tem que ser com equilíbrio, não é... tem pessoas que largam tudo, aí vou viver agora a vida espiritual. Ai, meu Deus. Não, não é assim, pessoal. Você tem que ter a sua vida equilibrada espiritual e equilibrada com o que você está vivendo aqui nessa realidade. Porque você tem um corpo ainda, você está vivendo essa realidade. Isso acontece, pessoal. Aí a pessoa não vou fazer mais nada, eu só vou viver para o espiritual. Isso é um desequilíbrio também. Tá? E acontece, em todos os grupos religiosos acontece esses fanáticos. É o que eu falei aqui, tem um vídeo falando sobre o fanatismo espiritual. Tá aqui no YouTube aí, ó. Já há um tempinho aí que eu gravei aí esse. Então, ela entra nesse fanatismo aí. Aí eu quero sair do corpo, seja de qualquer maneira, ficar treinando, ficar naquela agonia toda. Não precisa isso, pessoal. Precisa esse negócio desse dia. Para quê? Você vai ter. Qual é a diferença lá do mundo espiritual daqui? Eu já saí do corpo, eu vi, não existe diferença. A diferença é que você não tem um corpo. Mas você é a mesma consciência lá. Tem espírito lá. Você pode encontrar espírito bom lá e pode encontrar espírito malvado. Igual aqui. Você pode encontrar pessoas boas aqui e pessoas não boas também. Entende? O que vai ser o seu caráter, tanto aqui como no mundo espiritual, pessoal. Você ser essa pessoa aqui como lá. Mas tem gente que tem uma máscara aqui nessa realidade e lá quer ser outra pessoa. Entende? Tem isso também. Tá? E aí a pessoa fica nessa dependência. Aí ele fala, quando isso começa a demorar, você começa a ver que essa experiência agradável, maravilhosa, edificante, são de certa forma como bebedeira alcoólica, muito agradável e edificante. Então, aqui você fica naquela dependência que você toda hora está querendo sentir aquela experiência que você tem. Mas o quê? Você tem que se equilibrar aqui, pessoal. Você ainda está vivendo aqui. E aqui você vai ter momentos bons, momentos difíceis. É isso que a consciência veio experimentar isso mesmo. Não é só ficar nesse prazer. Então, por que as pessoas vão usar drogas, bebida, pensando que a vida é só esse prazer? A vida não é só isso, pessoal. Ela quer ficar naquilo para não sentir as coisas, as energias negativas, as coisas, entende? Entende? É isso que acontece, tá? Com as pessoas. Porque a experiência também que não vai servir para que você ressignifique, trabalhe essa sua, como é que se diz, o seu emocional, trabalhe a sua evolução espiritual, pessoal. Tá? Aí ele fala, elas são ótimas por um curto período de tempo. E depois existe uma reação igual oposta. Ao pico espiritual segue uma baixa espiritual. Então, essas pessoas vai nesse pico, vai.
Aí quando ela tem uma baixa espiritual, pessoal, que não tem mais a experiência, ela começa ela começa a sentir a falta e começa a dizer que não está mais com Deus, Deus não está mais com ela, que tal. Entende, pessoal? Não existe isso de Deus não estar com você porque você não tem uma experiência espiritual. Entende? Tem pessoas que ficam nessa dependência. Tem que sair fora disso também. Aí ele fala, assim que essa experiência de pico baixo ocorre, por um longo período, você começa a compreender que talvez a experiência espiritual de pico seja apenas um movimento pendular. Seguindo a experiência de baixa, em algum ponto você pode ter um momento comum, entender que esse movimento pendulares são reações iguais e opostas. Você pode compreender que é impossível sustentar uma parte do movimento do pêndulo, porque a natureza se move para frente e para trás. Não há como fixar esse pêndulo em algum ponto. Então, ele está falando, não há como você ficar só nessa frequência, pessoal. Não existe isso, porque existe um pêndulo. Lembra lá do hermetismo? Que ele diz o pêndulo. Mas existe um lugar aonde você vai... Existe um lugar que você vai ficar... você vai ficar, o quê? No caminho do meio, o qual onde esse pêndulo não vai conseguir levar você nem para um extremo e nem para o outro. É por isso que a Bíblia fala lá, Deus fala, não vá nem para a esquerda e nem para a direita. Fique no meio. Por causa disso, para que esse pêndulo não pegue você. Porque vai ter um momento que você vai estar tão espiritualizada e vai ter momento que você vai estar lá na baixa. Então, você tem que entrar nesse caminho do equilíbrio que Deus quer. É o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Para não você ficar indo lá e voltando. O pêndulo vai lá e volta. Porque existe esse processo aqui nessa realidade, pessoal. E se você não se equilibra, você vai ficar assim, ó. Então, isso demonstra um desequilíbrio, demonstra que você está numa dependência aí. Tá? Então, aí ele fala... Esse movimento de buscador, mas também é um movimento do eu, então, da sua essência, pois o eu está sempre interessado em reação oposta, iguais, tentando sustentar uma experiência e evitar outra. Então, a sua consciência, ela quer evitar o que é aversivo, ela sempre vai querer buscar esse lado onde tem mais prazer, êxtase. Então, a pessoa vai, quando tem a experiência, ela vai sempre ficar nessa dependência. Isso é uma dependência também. Você tem que entrar no caminho de equilíbrio, tá? Para que o pêndulo não vá para um lado negativo nem para um lado positivo. Você fique no meio, tá? Ele fala, isso que o eu faz, corre atrás do bom e evita o ruim. Então, a sua consciência está sempre correndo atrás do bom. É uma defesa da sua consciência. Por isso que coisas ruins é lançado na inconsciência. Tá? É uma defesa da sua consciência que é lançado na inconsciência aquelas coisas que não foi agradável. Principalmente os traumas. Então, lança na inconsciência. Se você não cuida daquela energia, ela volta de novo. Tá? Aí ele fala, enquanto a identidade estiver nesse movimento, mesmo que no ápice espiritual, que parece muito nobre, você jamais será livre. Então,
você não é livre, você está dependente daquela experiência. E você tem pessoas que levam a vida toda dela para querer ter aquela experiência. Você está dependente. Tá? Aí ele fala, você tá ouvindo, né, pessoal? Porque aqui pessoas estão agitadas, uma hora dessa de 2 horas da tarde, né? Aí ele fala, não há liberdade nisso, pois não é possível sustentar uma experiência por sua própria natureza. A liberdade não tem nada a ver com sustentar determinada experiência, porque a natureza da experiência se move e com o ponteiro de um relógio está sempre em movimento contínuo. Então, pessoal, não tem como você sustentar essa experiência ali, você ficar naquele estado de estagnação, pessoal. Por isso que eu coloquei, porque não temos que entrar nesse estado de consciência. Se você ficar permanente ali, você não pode. Entende? Você tem que sair da frequência mais baixa, mas entrar no equilíbrio. Mas o que é que acontece, às vezes, quando a pessoa vai por uma coisa espiritual? Ela sai da frequência baixa, ela quer ir logo para o pico. Por causa que ela teve uma experiência ali, ela quer ficar só ali. Não, é só aqui. Oh, meu Deus, é só... Entra no fanatismo espiritual, pessoal. Tá? E o fanatismo espiritual também não é saudável, é um desequilíbrio da sua consciência. Você precisa equilibrar, chegar ao caminho do meio. Entende? Isso acontece com muitos religiosos, muitos. Tá? Porque naquela experiência espiritual ela sente um gozo muito bom, né? É gostoso, né? Sair do corpo, é gostoso e tal. Tem aquela experiência, você às vezes encontra o ser de Deus, mas às vezes ela quer ficar naquela busca e não sabendo que é aquela experiência só para despertar a consciência, para que ela entre no caminho do equilíbrio. Então, leva ela a sair, ainda mais uma pessoa que está na frequência baixa, está sofrendo, ela tem uma experiência, ela vai para um pico grande de êxtase. Ela vai dizer que aquilo ali é isso aí. Ela entende? Não é para ficar assim. E acontece com muitas pessoas. Tá? Porque você tem que seguir. Isso não é liberdade. Você ficou preso a uma situação. Liberdade é quando você está no equilíbrio e nada você é levado assim pelas essas coisas, né? Emocionais. Você não pode ser levado. Tá? Porque ele fala, pois a própria natureza, a liberdade não tem nada a ver em sustentar determinada experiência. Então, a sua liberdade não tem sustentar determinada experiência, porque a natureza da experiência se move. Então, você vai acontecer aquela experiência, você vai vivendo, vai se movendo para acontecer outra. E às vezes não tão boa também. É como ele fala, é como um ponteiro de um relógio, está sempre em movimento contínuo. Então, a gente está sempre em movimento aqui, pessoal. Tem pessoas que querem estagnar naquilo ali. Não, pessoal, não pode. Tá? Aí, graças a Deus, pessoal. Vamos parar aqui, estamos em movimento contínuo, né? Vamos parar aqui para a segunda parte, né? Que a gente vai fazer depois que eu fazer uma merenda ali, né? Vou ali fazer uma merenda, aí a gente vai continuar esse tema aqui, tá, pessoal? Que é interessante, porque a dependência espiritual de líderes, de muitas coisas internas e até de experiência espiritual, tem pessoas dependentes, o qual leva a pessoa a ficar fanática.
Não é para ela ficar fanática, obsessiva naquilo. É para ela ter o equilíbrio, tá? E muitas pessoas não entendem isso, tá, pessoal? Então, próximo bloco, próxima, próxima segunda parte, eu vou trazer mais sobre isso, tá certo, pessoal? E espero que a zoada não esteja aqui, né?